Fala turma, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Verso Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber duas grandes pessoas aqui, dois grandes amigos de jornada, de vida, um aqui de sociedade. A gente vai falar um pouco sobre moda, comportamento, vestimenta, posicionamento, sobre o tailor-made, sob medida e qual o paralelo que isso tem com o nosso dia a dia. Então eu estou aqui hoje com Bruno Colella, empresário, sócio fundador da BRNC, uma alfaiataria de alto luxo, alto padrão, em São Paulo. E também estou com o Lucas Dipani, sócio-diretor da Verso, diretor comercial. Então, sejam muito bem-vindos, Bruno. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. Prazer receber vocês aqui. Eu queria começar esse podcast, esse episódio, que vocês se apresentassem um pouco, falassem, vamos começar com você, Bruno Colella, para os íntimos aqui. Conta um pouquinho quem é o Colella, qual a sua história. Bom, sou Bruno Colella, trabalho com moda há 20 anos. Sou a quarta geração de uma família que sempre operou nesse mercado de alta costura. Bisavô, alfaiate. Meu avô também dominava esse ofício desde pequeno, né? E a gente tem vários relatos aí que ele desde pequenininho já tinha um pouco essa visão meio artística do negócio, né? E depois acabou se tornando um empreendedor, transformou a alfaiataria sob medida em indústria, né? Acabou indo para a indústria. E meu pai também foi do varejo, então eu tive uma escola, uma vivência bem 360 assim do que é a indústria, varejo e tal, e cresci nesse âmbito de moda, comportamento. Então é algo que está realmente carregado assim no meu DNA. E estamos aí com a BRNC hoje, com esse propósito de vestir, né, auxiliar as pessoas a encontrarem o seu próprio estilo dentro da alfaiataria, trazendo mais autoconfiança, que acho que essa é a nossa grande missão. Legal, e a gente vai abordar bastante esse assunto aqui. Lucas Dipani, se apresente. Quem é o Lucas Dipani? Bom dia, pessoal. Bom dia, senhores. Falei certo? É Dipani ou Ripani? Falou certo. Estamos no Brasil. É um privilégio estar com vocês essa manhã. Hoje eu sou sócio-diretor na Verso Investimentos, estou à frente de toda a operação comercial nossa. E eu estou ansiosíssimo por esse papo, inclusive, aqui com o Colella, porque eu confesso que assim, a gente tem tem vários treinamentos com assessores frente aos nossos clientes, a gente acaba fazendo algumas analogias. A mais corriqueira é aquela que a gente fala que é o médico financeiro, aquela que os médicos detestam, né, porque por motivos óbvios. Mas a segunda, a mais recorrente, é que trabalhamos com alta alfaiataria no mundo dos investimentos. Então a gente faz carteiras e portfólios sob medida para os nossos clientes, mas não quero que uma pauta aqui, acho que os paralelos vão acabar vindo. Não, legal, o papo vai ser ótimo, a gente tem muita coisa para falar da moda, do posicionamento, revisitar algumas questões e o paralelo entre as profissões aqui. Então, né, de um lado temos, você se define como um alfaiate ou um designer de moda? O que você é? Que ótima pergunta, né? Porque é muito importante a gente destacar esses feitos, né, dos alfaiates. Na verdade, o que envolve a atribuição do alfaiate, né, propriamente dito, na técnica, né, na base. O alfaiate, ele é aquele profissional que faz o processo de construção de uma roupa do começo ao fim, 100%, né? Então ele sozinho não depende de terceiros para produzir um paletó, vamos supor. Então ele tira a medida, ele infesta o tecido, ele risca, corta, ele faz todo o processo de prova sozinho. Então ele é um cara autossuficiente, né? Para você se tornar um alfaiate, existem algumas etapas aí de dedicação, tempo, e existe um quê de visão artística. Sim. Do ofício. Sim, né? É uma arte, acredito né? que uma de arte. fato tem esse lado matemático, né? Dessa engenharia toda, que é você construir uma roupa através das medidas, enfim, os esquadros, todas as ferramentas que o alfaiate usa, mas ao mesmo tempo tem um pouco dessa visão, né? E que, no caso, meu avô era um alfaiate que fazia todo esse processo. E eu não me considero um alfaiate porque para você
fazer todo esse processo, a gente entende que essa demanda tem um certo tempo para isso acontecer. E hoje, no dia a dia, eu me vejo mais como um estilista à frente da minha marca, né? Tá bom. Um consultor de moda dos meus clientes, um advisor, né? Nós vamos falar disso. E a verdade, a parte comercial, enfim, que envolve todas essas etapas de uma empresa, né? Branding, gestão, parte financeira, a parte comercial. Então, e eu acabei pulando essa etapa do alfaiate, tá? Então eu gosto de deixar isso claro, porque não dá para eu falar que eu sou um alfaiate seria uma afronta com quem realmente passou por todo esse processo. São anos de aprendizado até você conseguir construir uma roupa de fato bem acabada e tudo mais. Então, acho legal essa pergunta, é pertinente para posicionar. Eu fiz alguns cursos de modelagem, costura e de design, mas eu me vejo mais como um estilista, hoje, propriamente dito, do que alfaiate. As pessoas, quando colocam Bruno Colella alfaiate, eu já falo, opa, não, alfaiate foi meu avô, esse cara foi alfaiate. Que legal. Então, acho que é importante deixar claro perfeito. Essa diferença, né? Porque existe um gap gigante. E aí, pegando esse gancho, que você gosta muito de usar essa expressão, você, dentro do universo de alfaiataria ou de design, você tem talvez nichos também para atuar. Então, imagina na BRNC, né, a sua empresa, você tem lá segregado e separado, essa pessoa aqui olha só para o corte, essa aqui é a sua costura. Isso acontece também, os bastidores, né, quando a gente olha uma roupa pronta, talvez a gente não imagine que ela passou talvez por várias mãos ali, né? E aí a expressão, vamos fazer a 4 mãos, isso talvez tenha vindo daí, né? Nem sei se veio, mas pode ser que tenha vindo. Exatamente. Hoje uma roupa, principalmente sob medida, que você faz algumas provas, e essa roupa ela volta para a produção, para poder atender uma demanda hoje que a gente tem ali, são necessárias você setorizar, né? É necessário você setorizar esse processo. Então, desde a parte da modelagem, você tira a medida lá, como você conhece lá o espaço, a gente tira a medida. Essa medida vai para uma base, que uma modelista, ela ajusta essas medidas numa base única de cada cliente. Essa base é colocada em cima do tecido, a gente risca esse tecido em cima da base e corta o tecido. A base que você está falando é como se fosse o gabarito. A base é um gabarito. Exatamente. Da minha medida. Você tem o seu gabarito. Tanto que hoje você fala, Brunão, preciso de um blazer e tal. A gente faz. Eu não preciso nem ir lá. Prova. Às vezes esse último acho que a gente nem fez prova. Sim. Então é uma base única, personalizada, sua. Tá bom. Então, mas voltando à tua pergunta sobre os processos, sim, existe hoje núcleos, né? São células nas quais uma roupa de alta costura ela atravessa esse percurso e são mais ou menos umas 30 operações, assim. Que legal. Então, desde a parte de risco, corte, o acabamento, a passadoria intermediária. Aí tem toda a parte de gola, frente, manga. E você pode se especializar em alguma dessas ou a pessoa que trabalha com você, ela é mais generalista? Ela faz tudo de tudo ou você busca os especialistas? Numa grande indústria, como o meu avô tinha, que foi a Colella, que ficou no mercado durante 60 anos, fazia realmente, atendia todo esse mercado de alta costura, você tinha setores. Só de pregar manga. Entendi. Setores só da calça. Setor só da frente do paletó. Setor da gola. Caramba. Separação. Era uma fábrica, assim... E era produção em escala também. Produção em escala. Tá bom. Como eu digo que eu tenho um laboratório de costura, a gente chama de BRNC Lab, algumas... Eu tenho piloteiros. Uma pessoa, ela faz todas as funções. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu tenho piloteiros que eles conseguem fazer todas as funções muito bem, né? Óbvio que eu sei quando uma pessoa prega uma manga melhor que a outra, a gente dirige. Uma faz o caseado, a mão melhor que a outra, tem mais a questão do toque, da sensibilidade da linha, com a agulha e tudo mais. Então, mas, de fato, quando você tem um laboratório de desenvolvimento, que é o que a gente tem hoje, a gente tem mais piloteiros que produzem e fazem essa roupa de forma 360. Legal. Não, é engraçado você falar isso, porque as pessoas quando falam do nosso mercado financeiro, é engraçado porque o mercado financeiro, para quem está de fora, ele parece uma coisa só, né? Eu quero trabalhar no mercado financeiro. Mas o mercado financeiro ele tem diversas linhas de atuação.
Você pode trabalhar no mercado financeiro na parte de search, na parte de gestão, na parte de consultoria, na parte de advisor, na parte de back-office, na parte de especialistas. Então, Lucas, para quem está de fora, assim, o mercado financeiro ou na Verso especificamente, você também tem ali, né, essas linhas de atuação segmentadas, você tem os especialistas em cada caixa. Como Perfeito. é que é essa analogia com o mundo dele aqui? No mercado financeiro a gente usa alguns jargões, alguns termos em inglês, né, que a gente não traduz e quando você estava falando já me veio na cabeça o conceito de one-stop shop. Sim. Que é assim, a pessoa vai ser cliente da Verso e a gente vai atuar em diversas áreas da vida dela, mas para isso me identifiquei muito com a tua fala de falar que você se vê como um advisor. Então assim, cabe a você entender quem que é a pessoa, qual que é o estilo dela, quais são as aspirações e inclinações dela. E aí você vai direcionar para ela entrar nesse roadmap, desculpem os financeiros. Você tá muito gringo, cara. Inglês e você termos tá italiano, inglês. cara. Pois você é. fala italiano, cara. Então, na Não, Verso... desculpa. Imagina. É que tem alguns termos que realmente o inglês É traduz difícil, né? de uma forma que o português não Exatamente. consegue chegar. É. Então é normal Sim. a gente usar, às vezes. Sim. Sim. Sorry. Não. Aliás, minha esposa fica no meu pé, que às vezes ela me liga, ela fala, você tá ocupado? Eu falo, tô num call. Aí ela fala, tá bom, sabe? Aí chega em casa, ela fala, por que você fala assim? Eu falo, não sei, é o nosso contexto. Não, e geralmente as palavras são mais curtas. Exato. E carrega mais Conferência, significado. call. Exatamente. O importante é passar o recado. Exato. Comunicação que o outro entende. Exato. Tá tudo certo. Se o outro entendeu, tá tudo Perfeito. certo. Exato. Mas volta aqui. E aí, voltando, nessa né? parte de... Desculpa, bati aqui no som, desculpa aí. Essa parte de... A pessoa que quer entrar no mercado financeiro, né? Então tá de fora, quer entrar no mercado financeiro. Cliente ou Não, como atuante profissional. do mercado, Como tá. profissional. Então ele tem diversas linhas, é como se fosse uma esteira de produção também, né? Então esquece o cliente final agora que ele entra na Verso para ser atendido, e ele vai passar por essa esteira, né, de atendimento, né, dessa jornada que a gente chama do cliente. Aqui a roupa passa por essa jornada, né? O cliente final da BRC, ele vai lá, faz a prova, daqui a pouco ele volta e recebe a peça dele pronta, mas ele não viu a jornada da roupa acontecendo até chegar de novo ali a gente chama o quê? De ateliê. É. Então chega ali no ateliê, tá a roupa quase pronta ou pronta já. Na Verso, quando ele recebe ali o atendimento dele e no final ele recebe uma carteira sugerida com perfil, ele talvez não tenha visto a jornada de conhecimento que aconteceu. Então, tira um pouco esse véu aqui do bastidor da Verso. Quais são as etapas que tem dentro da Verso, por exemplo? Quais são as áreas? Perfeito. Então, assim, o trabalho inicia normalmente com uma demanda que vem do cliente. Então, o cliente tem que passar para nós, assim, aonde que está doendo? Ele está com um calo aonde? O que está acontecendo? E não necessariamente só uma dor, né? A gente também é um dos termos que a gente usa, mas, assim, primeiro a gente precisa fazer um diagnóstico. Então, a gente vai conversar com o cliente e entender. Ele está numa fase que ele está acumulando patrimônio, ele está numa fase que ele já consolidou um patrimônio, ele quer perpetuar. Todo mundo aqui, ó, nós três já estamos em momentos diferentes de vida, ainda que mais próximos, mas assim, na Verso hoje a gente tem mais ou menos 10 mil clientes. Você pode imaginar que cada caso é um caso, e é por isso que eu volto àquele exemplo da alfaiataria que eu fiz no início. Por isso que é difícil essa resposta ser uma receita de bolo. Sim. Então, como que começa, né, o pipeline, mais um termo, né? Como que começam a cadência de eventos vai começar a partir de uma primeira conversa. A gente vai identificar o que o cliente precisa naquele momento. Vamos fazer um exemplo para ficar mais tangível aqui. Esse cliente ele está com um patrimônio em ascensão, mas ele ainda está consolidando. Então a gente vai começar um planejamento financeiro cujo lastro, cuja âncora é o objetivo dele, Sim. não o nosso. Então assim, eu estou com, vamos supor, meu exemplo, eu tenho 35 anos, eu quero me aposentar com 60. A vida foi dura com você, hein? Pois é, o trabalho financeiro envelhece. Você falou brincando ou você tem realmente 35 anos? Eu tenho 35 anos. Então, assim, no meu exemplo, eu como cliente, eu quero me aposentar com 60 anos e eu quero ter uma renda passiva quando eu parar de produzir, de ter ali a minha atuação de X mil reais. Para isso acontecer, eu preciso acumular um capital de Y mil reais. E tem várias intempéries nesse meio do caminho que eu preciso considerar. Sim. Então, eu preciso de um plano B, por exemplo. Outra analogia que a gente faz sempre é assim. A gente vai montar um portfólio como se fosse um barco que a gente vai sair para navegar
para um mar que normalmente não está calmo, principalmente o mar brasileiro. Exato. Então a gente precisa ali definir quem é a tripulação, qual é a saúde do casco, se ele está sendo bem cuidado, se o equipamento está com a manutenção que deve acontecer. Aí a gente tem alguns veículos que são assim proteções para esses eventos que a gente não controla, para as variáveis que a gente não controla. Um exemplo aqui, um seguro de vida, pensando em proteger e alavancar esse patrimônio num momento em que ele ainda não foi constituído. Sim. E nessa analogia do barco, a gente sempre coloca ele como bote salva-vidas. É aquela história, dá pra gente sair para navegar sem bote salva-vidas? Teoricamente é até proibido, né? Mas dá. Dá. A gente sabe que tem gente que faz. Mas não é o indicado. Então, nós, na posição de profissional que está, de fato, fazendo esse aconselhamento para o cliente, a gente recomenda fortemente que esse bote salva-vidas esteja antes de ele sair para navegar. Então, assim... Pegando essa pauta sua, eu queria trazer para o Colela de volta aqui, já que a gente está abordando esse tema, o conceito de sob medida, né? Eu acho que o papel, tanto de um advisor financeiro, né, um conselheiro, né? Advisor vem de advice, né, de dar conselhos ali. Eu acho que talvez seja não é uma arrogância nem prepotência nossa dizer que nós daremos conselhos, né? Tipo, você tem o que é bom, né? Se você achar que o conselho que eu tô te dando não é bom, então... Exatamente. Você tem livre-arbítrio de procurar Exato. profissional. Né? E tem até um versículo bíblico que ele fala: na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, conselhos você tem que reter o que é bom para sua vida e aplicar para o que você entende que faça sentido. Mas, então você tem um advisor financeiro, você tem um advisor de moda aqui. O papel seu, né? Quando um cliente chega no seu ateliê, chega na BRNC, e talvez ele chegue ali com uma cabeça, às vezes, muito setada ali para falar: cara, eu quero um terno preto para um casamento. E aí, até onde você consegue ir para entender de fato o que ele quer, ou provocar ele com alguma coisa que ele não está enxergando? Como é que é? O cara chegou na BRC e ele vai chegar, obviamente, com uma demanda, né? Ou ele quer fazer uma coisa sob medida. E aí, beleza. Primeiro contato seu com esse cliente que você não conhece. O cara chegou lá e falou: cara, qual é ela? Prazer, fui indicado aqui para uma pessoa e, cara, eu quero fazer um terno. Ou eu vou casar, ou eu tô indo para um casamento. Né? Primeiramente, eu procuro respeitar bastante o universo desse cliente, né? Entender que eu consigo tirá-lo um pouco daquilo que ele está acostumado a vestir, porém, sem tirá-lo da zona de conforto. Porque o meu papel ali é preservar toda a autenticidade desse cara, Sim. Só que, ao mesmo tempo, provocá-lo. Eu acho que a provocação, ela é livre, né? E você tem vários níveis ali que você pode trabalhar essa provocação. Tanto que eu acho que tudo isso que a gente está falando de advisor, enfim, it's all about trust. Né? Vou falar esse termo porque é a confiança. E a confiança você ganha também com o tempo. Né? Eu tenho alguns cases ali que o cara era muito sóbrio, tipo, só usava azul escuro, cinza chumbo, ou só azul. E tipo, não estava aberto a olhar outras coisas. Então, foi um trabalho... O cara saiu de banco e tal. Foi um trabalho que a gente foi feito aos poucos, sabe? E atendendo essas demandas, um casamento na Ilha Bela é diferente de um casamento no interior de São Paulo. Um casamento em Firenze ou em Portugal, no Douro, é diferente... Porque, enfim, é outro clima. Então, e hoje, como a gente trabalha com essas fibras, tanto 100% naturais quanto tecnológicas, que são esse mix, a gente tem um arsenal de opções. Portfólio você sabe, enorme. Como é que é um portfólio enorme que hoje essa matéria-prima ela vem para nos auxiliar no nosso dia a dia, né? Então, é muito sobre isso. A gente faz esse pente fino desse primeiro encontro. Eu procuro entender o gosto, porque cada um traz uma história, cada um tem um jeito de se vestir. E eu acho que eu sou obrigado a preservar isso, né? Sim. Eu não quero vestir uma roupa que o cara vai sair de lá desconfortável, se sentindo que ele tá causando uma impressão que ele nem é esse cara de querer causar impressão. Na maioria dos casos, eu até costumo dizer que o meu cliente, ele acaba sendo drivado para uma linha mais low profile, né? É um cara que traz uma elegância mais silenciosa, né? E então eu preciso ter esse tato
de entender aonde eu vou. E eu acho que esse é o nosso papel, né? Da carteira. Sim, total. Né, como É um você cara tá mais falando, conservador, que é um cara que quer manutenção de patrimônio, Perfeito. né? Proteção de patrimônio, é um cara que realmente está disposto a tomar um certo risco, né? Enfim. E você, tanto na alfaiataria quanto uma carteira de investimento, parecem mundos distantes, mas quando você está falando aqui, Tem né, muitos tem muito paralelos. vínculo, né? Exato. Porque, né, você chega com uma demanda talvez clássica, que é uma demanda que você escuta muito, tenho X mil reais para investir, o que eu faço? Né? Então, tenho um casamento, quero fazer um terno. Não, tudo bem, mas essa demanda, a gente precisa dar 3 passos para trás para entender muita coisa primeiro. Se você não conhece esse cliente ainda, aonde é o casamento? É uma pergunta básica. Se é de dia, se é de noite. Se você vai ser padrinho, se você não é padrinho, se você... O que você, né, entende? Qual é o seu papel nesse evento? Exato. Você é muito próximo do noivo? Exato. Você é padrinho? Como é que é? E aqui, né, essa pergunta, tenho X mil reais para investir, o que eu faço? Peraí, eu não sei onde você trabalha. Exatamente. Eu não sei se você é casado, qual é o seu regime de casamento, não sei se você tem filhos, quais os seus planos para o futuro, o que você vai fazer com esse dinheiro, aonde você vai usar esse terno. Então, essas perguntas, né, quero fazer um terno e tenho X mil reais para investir, elas são perguntas que elas podem vir com muita recorrência, né, essa demanda, mas é o papel do advisor falar, não, calma, deixa eu fazer um trabalho prévio com você, o que é bem diferente de você chegar numa magazine, uma loja de departamento, ou você chegar num grande banco, abrir o portfólio ali, escolher um produto, escolher um terno de uma plataforma de... O que eu vejo, essa analogia, eu acho que ela vai além, até na parte comercial e no conceito de atender o cliente. Eu acho que a gente enxerga muito longo prazo. Uhum. Eu gosto de dizer que o meu papel é trazer soluções de tecidos que são muito mais duráveis. Se você fizer uma conta, vamos supor, hoje no mercado a gente tem várias opções de fibras de algodão, né? Então você tem algodão ali, um algodão nacional, que é o algodão que vai te atender, só que existem fábricas que estão há 200 anos à frente desse cara. E o cara já testou esse algodão, ele sabe que se ele fizer o algodão daquela forma, vai durar 3 vezes mais. Uau. Só que dura 3 ou 4 vezes mais, só que o algodão ele é o dobro do preço. Sim. Então, precisa entender, se você quer ficar toda hora fazendo camisa e vai ter um desgaste, essa camisa vai ter um desgaste maior, ou esse tecido do terno, enfim, eu estou falando de matéria-prima em geral da fibra em si. Ou se você realmente, de fato, prefere investir melhor, você vai usar uma coisa melhor e você não vai tendo que ficar comprando toda hora. É como se você limpasse a carteira daquele cliente, tem um monte de coisa ali, se você simplificar o armário do cara. Sim. É a mesma coisa, eu prefiro fazer um estudo que o cara vai ter poucas peças no armário, peças que vão durar muito mais, porque ele vai vestir, vai ser muito melhor. A usabilidade dessa peça, ele vai usar por muito mais tempo. O homem não é um cara que gosta de estar toda hora entrando em shopping, comprando, ele gosta de resolver lá. Sim. Pô, tem cliente que chega em janeiro, cara, eu quero 15 camisas e volta só no segundo semestre. Quando você contou da forma que ele tem, eu não tenho. Eu quero fazer justamente por esse motivo. Eu quero ligar e falar, eu quero esses modelos, por favor, pode produzir que eu vou só buscar. Porque o cara, ele é simples, ele é prático, ele não é simples, eu vou corrigir, ele é prático, ele quer, e aí entra o meu papel, né? Como é que eu dou praticidade para esse cara? Pô, limpa um monte de coisa. A gente tem coisas no nosso armário que eu tenho certeza que você não usa há 1 ano, 2 anos. Sim. Talvez 60% das peças que estão lá você não usa, cara. Concordo. Entendeu? Então, eu acho que fazendo uma analogia com a carteira também, se você tiver muita coisa ali atacando, fica meio esquizofrênico Perfeito. o negócio, entendeu? Então, acho que eu sempre me vi um pouco nesse papel de advisor também. Sim, né? sim. E acho que é aí que está a confiança. Você oferece, você vende, você compre menos, mas compre melhor. Concordo. Perfeito. Entendeu? Eu quero te fazer uma pergunta nessa linha, que é, nós dois, né, nós 3 aqui trabalhamos com confiança. Só que a confiança, ela não é imediata. Ela não começa, no início de um relacionamento, a gente está começando a construir confiança, certo? Certo. Então, você usou um termo alguns minutos atrás, que assim, o seu papel é provocar, entender qual que é ali o perfil do teu cliente e provocá-lo aí um pouco além, ainda dentro daquela zona ali que geralmente ele gosta de orbitar. Eu acho que aí entra um ponto que eu acho que é uma dor em comum nossa, que é a cultura. O brasileiro, principalmente, a gente geralmente tem alguns estereótipos que a gente não vai ter como fugir aqui, mas falando aqui do mercado financeiro, o Brasil historicamente é um país de juros altos,
alta corrupção, volatilidade nos mercados, país da caipirinha e tudo aquilo que a gente já conhece. Do agro, que é o super forte, carrega o país nas costas, mas o ponto é, isso traduzindo ali no cliente, tanto o seu quanto o nosso, ele vem com algumas resistências que normalmente ele apresenta, porque ele foi criado nesse ecossistema que eu acabei de estereotipar. Então, pois é, e aí, de certa forma, tanto o teu trabalho na parte estética, na parte de estilo, acaba sendo muito parecido com o nosso, que a gente tem o papel de meio que catequizar esse cliente. Sim. E, de novo, até isso acontecer, aí a gente gera confiança, mas e nesse estágio inicial? Queria, inclusive, não sei se estou queimando pauta aqui, mas falar assim, o quanto é importante esse posicionamento desde do primeiro momento ali, a gente no D0, já ia usar outro termo do mercado. Não, mas acho que o que você está falando aqui é muito legal, porque o papel, e vocês estão carreiras consolidadas, né? Porque eu acho também que tem isso, né? Você pega um profissional da sua área, um profissional da sua área, no início da carreira dele, ele talvez não tenha essa confiança de se posicionar perante o cliente dele dizendo, isso não vai ficar legal. Isso não funciona para sua carteira, isso não vai funcionar para você usar em tal lugar. E aí, talvez no início da carreira, você quer agradar o cliente, com aquele conceito, o cliente tem sempre razão, você acaba fazendo a vontade do cliente, mesmo sabendo que aquilo não vai ficar legal. Então, eu acho que o tempo também na carreira de vocês dá para vocês essa cadeira de autoridade de falar, olha, isso aqui não vai ficar legal. E aí, o cliente que está te conhecendo pela primeira vez, quando ele percebe que você tem, de fato, cuidado com ele no atendimento que você está prestando, eu acho que ele não vai ficar chateado. Não. E aqui é a mesma coisa. O cliente chega e fala, olha, eu quero comprar tal produto. E você, percebendo claramente que não é o perfil dele, fala, isso aqui não funciona para sua carteira. O cliente no início fala, pô... Quando o cliente também é um pouco mais maduro, ele entende que você está, de fato, alinhado com os objetivos dele, né? Então, você já passou por alguma situação onde você conheceu o cliente pela primeira vez, você falou, olha... Cara, não funciona dessa forma, essa combinação, enfim, esse estilo que você quer usar não vai ficar legal. E o cliente, vamos trazer um cenário que o cliente fala, não, mas mesmo assim eu quero, e você fez, e não ficou legal. E conta outro caso que o cliente falou, não, beleza, então vou no seu conselho aqui. No seu call. Eu ia falar no seu call, aí eu troquei na... Cara, eu achei muito interessante o que você falou sobre a parte cultural. Né? Como brasileiro, se a gente comparar com os Estados Unidos, o número de CPFs na bolsa americana, enfim, comparado com o Brasil, eu acho que a gente está nessa mesma jornada, mesma luta, pensar uma evolução, tanto na parte da moda quanto na parte do mercado financeiro. Sim. Ou seja, existe uma avenida gigante para te percorrer. Sim. Né? E aí vem a questão da maturidade do negócio, estar maturado, para você chegar nesse nível e a pessoa confiar em você. Cara, é o tempo. Sim. Né? O tempo traz essa... Pô, tem casos lá, eu não vou falar isso, podem me achar assim, o cara tá usando uma estratégia comercial que... Cara, eu vou tão no cerne da confiança do negócio, dessa relação com o cliente, se eu vejo que um paletó que eu fiz não ficou legal, eu olho e eu falo, fulano, de daqui eu vou cortar o tudo zero. Mas como assim? Vou cortar tudo zero, cara. O meu melhor cartão de visita é... Sim. O meu negócio sempre foi pautado no boca a boca. Então, esse nível de preocupação do cara tá vestindo um paletó que eu fiz, que ele vai chegar no evento, as pessoas vão olhar... Isso eu aprendi. Quer dizer, eu vi o meu pai, meu avô fazendo isso a vida inteira, cara. Né? E então, eu acho que confiança não é só... Na questão de indicar alguma coisa, mas é o posicionamento, essa firmeza que você vai olhar no olho e vai falar, cara, isso não vai ficar bom pra você. No início da sua carreira você já se posicionava assim? Talvez por ter visto seu pai e seu avô? Como eu tinha um pouco desse background, assim, dessa coisa da alfaiataria, eu já me posicionava, cara. Porque eu entendo que é uma forma natural de eu trabalhar. Para mim tá dentro do meu escopo de trabalho, entendeu? E só que você tem que saber como colocar, né? Uma pessoa que quer ter, eu sou um cara conservador, mas eu quero ter 50% do patrimônio em ações. Você vai falar, cara,
Não faz sentido, Sim. entendeu? Então você tem ferramentas ali, se o cara tá sobrepeso, tem algumas questões técnicas na roupa que eu nem vou oferecer pro cara, entendeu? Posso dar exemplo aqui, mas Sei. enfim. Mas tem algum Porque caso já- que você, pegando esse gancho, né? Cara, isso não vai ficar legal. E a pessoa fala, não, mas eu quero mesmo assim. E aí você faz. E aí você comentou, se eu vi que não vai ficar legal, eu tento refazer. Mas se a pessoa não quiser, e aí como é que você lida com isso? Se hoje em dia ainda tem ou se teve? Cara, teve. E a pessoa, às vezes, eu até tive um caso recente. Teve um cliente que me pediu uma camisa e a camisa era um tecido novo que eu estava trabalhando. Ele falou: será que vai ficar transparente? Eu olhei o tecido e falei: cara, acredito que não. Ficou transparente. O que eu fiz? Eu troquei na hora. Então, assim, eu também. Sim. Cara, as coisas são. Você tem que corrigir a rota. Óbvio, Você tem que corrigir a rota. Claro. óbvio. E E é nobre também quando você percebe que. porque o que é o natural? Ah, não, sem empurrar. Não, pô, imagina, tá ótima, cara. Sei. Confia em mim. O cara nunca mais volta lá, entendeu? Nunca mais. E eu não posso oferecer também uma coisa muito arriscada pro cara, que ele vai botar, ele vai tirar, vai falar, não, isso não é pra mim. Sim. Aí vai botar no armário, vai ficar olhando uma etiqueta lá no armário, e vai ser pra aquela roupa que vai virar um negócio obsoleto. Então, ao mesmo tempo, tem alguns clientes, o perfil, né? Aí é o perfil de cada um. Tem caras que gostam eu tenho vários clientes que gostam de usar calça rosa Provocação. Essa com meia azul, com não sei o quê, né? Enfim, tem pessoas que conseguem bancar esse tipo de provocação. E tá tudo certo. O importante, cara, eu acho que a elegância é muito na forma como você se sente. Entendeu? Não é. Se eu sei que. Porque é muito notório quando uma pessoa tá querendo se mostrar de uma forma muito excessiva. Acho que aí começa a escorregar, entendeu? Entendi. Então, por isso a importância do perfil da pessoa. Se o cara é muito conservador, ou se o cara já é um cara que tá apto a tomar risco, vamos arriscar um pouquinho. Entendeu? Mas vamos aos poucos. Gostou disso aqui? Legal. Puta, numa próxima a gente. E aí, assim, até naquilo que eu tava falando sobre a cultura do brasileiro, eu acabei não te falei tudo aquilo e não te fiz a pergunta, né? Uhum. Mas a pergunta que aliás, é uma dor que eu tive no começo da minha carreira. Então, assim, por mais que Fix eu tá brincando aqui que eu pareço mais velho, eu sou jovem. Então, eu tenho 35 anos, mas quando eu tinha 25, a única arma que eu tinha para conquistar a confiança do meu perfil de cliente, que é 60 a mais, era esse posicionamento através de postura, da maneira como eu falo, da maneira como eu me visto. Era a única coisa. Inclusive, quando começou a me nascer cabelo branco, minha esposa ia lá, queria tirar, eu falava, deixa isso daí, pelo amor de Deus. Porque é a única coisa que eu tenho. São baitativos. Baita ativo. Então, assim, e por que eu tô te falando isso? É aquela máxima de assim, você precisa se vestir para o trabalho que você quer ter, para o passo que você quer conquistar. Que conselho você daria, principalmente não só necessariamente para um profissional do mercado financeiro, mas para aquele profissional em linhas gerais que está nesse momento de ascendência? Ele precisa antecipar um pouco esse posicionamento que às vezes não é a realidade dele daquele dia, naquela época da vida dele, mas que a direção que ele está buscando é essa. Então, assim, que conselho que você daria em relação ao que você, inclusive, poderia fazer por essa pessoa? Cara, o conselho depende muito do momento que esse cara tá atravessando profissionalmente, né? Eu sempre acreditei e eu sempre senti que a alfaiataria, ela traz uma herança. Quando você veste um paletó, é diferente, você sai de casa com um terno, um paletó e tal. Eu acredito que isso muda um pouco a tua maneira como você está se apresentando. Só que ao vestir o paletó, vem toda uma herança. Cara, porque antigamente as pessoas só se vestiam com isso aqui. Sim. Era o comum. Era um dress code que era universal. Vocês já viram uma imagem do Rio nos anos 30? É inacreditável. Suíça. Entendeu? Inacreditável. Exato. Não, mas São o calor Paulo, era igual, devia ser. Mas... Mas por isso que aqui em São Paulo, no Brasil, eu trabalhava com muito linho, né? Sim. Os ternos de linho, super tradicionais. Então, é muito importante entender qual o momento desse profissional e como ele quer comunicar. A alfaiataria sempre vai trazer essa herança de você estar... É como se existe um código que fica silencioso, mas estou a serviço. Né? Eu ponho uma roupa, estou a serviço de alguém. Estou aqui para
te atender. E eu acho que essa herança que a alfaiataria traz, né, a roupa, ela vai dizer muito do momento do cara. Se o cara, hoje em dia, depois da pandemia, essas peças, realmente várias empresas não é... Como é que eu posso dizer? Depois da pandemia, várias empresas abdicaram, né, desse look completo de terno, camisa e tal. Mas eu acho que vai muito de encontro com a maneira do que ele quer passar pro cliente, entendeu? Tem cliente que vai se identificar mais ele usando uma polo, só uma camisa, uma coisa mais despojada, por exemplo, o publicitário. O publicitário, às vezes, não combina o cara com terno, colete, aquela puta gravata italiana, sapato... não, entendeu? Não orna. Então, eu acho que é meio por aí, né? Mas o principal é o profissional tá se sentindo bem usando aquilo que ele tá usando. Isso é importante, porque isso ele vai... Então... Isso vai ficar latente. Né? Mas isso não acaba sendo uma armadilha em alguns casos? Porque, assim, pensa naquele... Vou brincar aqui, o afegão médio. Ele não teve, às vezes, uma referência, ele não tem um contexto estético do que de fato é belo. Ele foi... Durante a vida dele, ele não teve essa herança. Você usou uma palavra que eu gostei bastante, que é a herança. E aí, assim, de novo, é uma brincadeira, mas não é. Vocês já repararam que o estagiário sempre quer meter essa banca e aí ele vai de camisa preta? Ele erra. Ele erra. Não, é assim, só um parênteses. A gente tá falando do mercado financeiro. Mercado financeiro. Mas... A gente até brinca, o cara chega de camisa preta e a gente fala, pô, você é sushi man, cara? Volta pra casa. É o mágico. Faz uma mágica. Mas o ponto, você entendeu o que eu quero dizer? Porque assim, eu entendo que ele tá nessa agenda, porque ele quer se projetar para passar uma imagem, às vezes, um pouco mais para frente na trajetória dele. Mas ele não tem referência. Então, o conselho é mais para isso, assim, que aspirações esse cara deveria buscar para não cometer essa gafe, que acho que em algum momento todo mundo já passou por isso. Hoje em dia você tem vários veículos, né, de moda, tanto na parte digital quanto veículos impressos, né? Abordando mais esse assunto, né? O mercado masculino cresceu muito, né? Então, se ele tiver um mínimo de tempo, assim, para dedicar para atividade. Pra atividade, e ele entender qual que é o gosto dele e tal, porque, na verdade, a camisa preta, foi legal você ter tocado esse assunto, porque o preto é uma zona que você joga safe ali, né? Então, o cara põe lá, tipo, essa turma que gosta muito de usar camiseta preta e calça jeans pra sair à noite, né? Aí você entra numa balada... Heterotop. Tá todo mundo de calça jeans, nada contra, mas assim, o cara tá jogando safe. O cara não tá querendo causar nenhuma impressão, nem pra cima, nem pra baixo. Então, acho que esse cara, talvez, dependendo do momento da carreira dele, ele tá querendo, assim... ficar dentro de um padrão, sem chamar atenção, e tá dentro daquilo que ele pode, tá dentro do budget dele ali, entendeu? Então, é um tema diferente. Como é que eu posso... Né? Não, é engraçado você falar, você usou o exemplo agora dessa pessoa que vai sair à rua, né, de calça jeans e camisa preta, e é engraçado porque, em estatística, moda significa o valor que mais aparece no conjunto de dados. Então, quando você estuda estatística, o conceito de moda, e aí eu acho que tem todo a ver, né? Porque o que você fala, camisa preta e calça jeans está na moda. Por quê? Porque aparece mais vezes num conjunto de dados. Então, quando você olha um bar, alguma coisa à noite, você vê um conjunto de pessoas, o que mais aparece é o que está na moda, que é uma definição de estatística. Então, é engraçado você também olhar desse lado. E aí, pegando esse vínculo aqui da moda, tanto no seu mercado quanto no seu mercado, existem as modas que são atemporais, que vai sempre bem. O produto que faz sentido você vai precisar sempre ter. Mas também nós temos a moda mais de giro, né? O fast fashion. As tendências, o fast fashion no seu ralo. E aí, como que você chega, o cara fala, não, tá na moda agora usar um terno de capuz, sei lá. Aí você fala, cara, assim, ok, mas então você tá querendo essa peça para você ficar nessa moda. Sim. Mas talvez essa moda, eu não sei se ela vai ficar, talvez ela seja passageira. Então você quer usar isso para essa estação específica, e no seu caso também, toda hora surge uma oportunidade nova, um produto da moda. E aí, como que vocês identificam o que é uma moda clássica, temporal, ou que de fato pode ser só uma moda passageira?
Se faz sentido ter isso no portfólio, no armário, ou se faz sentido ter isso na carteira? Com certeza faz sentido. Tem coisas que não saem de moda. Um belo cachemir, um paletó, um blazer de cachemir, ou uma malha, um cardigan de cachemir nunca vai sair de moda. Né? Uma coisa... Inclusive, eu brinco que na moda masculina, a coisa às vezes acaba indo tão longe que volta sempre ao clássico. E que às vezes o clássico é o diferente. Né? A coisa foi ficando tão skinny, slim, negócio ultra slim, as camisas super apertadas, que aquilo ali, cara, ficou ultrapassado já, né? Hoje você vê, cara, que a moda realmente está indo para um olhar muito mais de conforto. Sim. Porque o conforto, eu sempre falei isso, né? Conforto remete muita elegância, né? Essa maneira de você estar num lugar ultra confortável com o que você está vestindo, você pode ter certeza que você vai estar mais elegante do que um cara que está com a vácuo, toda justa a vácuo e o cara não está nem respirando, aquele botão arrebentando. Sim. Então, é muito também sobre isso. Mas só para concluir o gancho do estagiário, que eu achei legal que você tocou nesse assunto, cara, hoje você tem... me cancelar por esse comentário. Não, mas eu acho importante que hoje você... Os estagiários estão assistindo a gente, foi ele que falou, tá? Não, mas aqui é para até tentar auxiliar. Hoje você tem marcas, tipo, de fast fashion, que o cara consegue estar update, né? Ou seja, na moda, com uma camisa mais bem cortada, não justa ou não tão folgada, com uma calça também com corte mais atual, mas sem precisar ir até um alfaiate. Se esse cara não pode... se esse cara não pode realmente... investir nisso agora, porque acho que nem é o foco do cara. Sim, agora, e aí é o lado contrário. Com ele fazer essa pesquisa, se ele for um cara mais autodidata, de fazer uma pesquisa de modo a entender o gosto dele, nessas lojas mais de departamento ele consegue. Sim, Hoje, coisa que antigamente era mais... não conseguia. Eu só queria fechar com esse ponto, porque eu acho importante. Você, quando chega um cliente, ou um cliente atual, ou um cliente novo, dizendo, olha, eu tenho ouvido falar muito disso, desse produto, né? Essa é uma coisa, tendência. É clássica você ouvir isso, né? Então, tô ouvindo muito falar sobre, sei lá, vou dar um exemplo aqui, criptoativos, né? Ou, sei lá, investi agora em leilão de imóveis ou qualquer outra coisa. Então, é muito comum você ouvir esse tipo de coisa dos seus clientes. E aí, como que você se posiciona e fala, olha, isso aqui é uma moda que não faz sentido para o seu perfil, apesar de ser moda, apesar de ser legal, mas eu acho que não é legal para você. Como é que você lida com isso? Olha, essa é uma excelente pergunta e, de novo, né, é incrível quanto é semelhante, né, nossos papéis aqui, inclusive com os nossos perfis de clientes, mas assim, no caso do mundo dos investimentos, o que nunca sai de moda antes, aí já chegou a esses pedidos mais irreverentes. Como eu disse, né, o Brasil culturalmente, e assim, não é. Eu procuro ser o mais isento possível para falar isso. Eu não quero que soe como é a minha opinião, só estou olhando a série histórica. O Brasil, de tudo aquilo que eu já falei, vou recapitular só um país que historicamente juros altos. Então, assim, o brasileiro já está condicionado a esperar de investimento 1% ao mês. Um número mágico ali. Como se fosse um padrão. Como se fosse dado. Assim. Que eu acho que é até fácil fazer a conta, né? Pois é. Tem isso também. Tem isso também. Tem isso também. Mas é que é algo... Isso eu acredito que seja, inclusive, uma herança. Porque vem do pai, vem do avô, porque sempre foi assim. Sim. Então, assim, o Brasil sempre entregou isso bem. E a gente, às vezes, assim, a alfaiataria, eu entendo que as maiores referências vêm da Europa. O brasileiro sempre gosta de se comparar com o mercado americano. Então, sempre acaba vindo uma referência como a cripto. Inclusive, nunca tivemos tantos veículos, no caso dos investimentos, para acessar mercados estrangeiros. Mas o ponto é, o que não sai de moda, e a gente não pode se enganar com isso, é que o Brasil é uma tese de crédito. É uma tese de um CDI historicamente alto. Sim. Então, assim, tem espaço na Bolsa Brasileira para investir? É óbvio que tem. Mas a gente tem que ir com cuidado, a gente não pode se deixar iludir pelo acaso de assim, às vezes você pega a nossa bolsa agora, máxima histórica e tudo mais. Pois é. Excelente. Mas a gente tá, assim, acho que o brasileiro também é muito imediatista, então ele quer mudar tudo toda hora. Pois é. E é isso que, aí indo ao que você está falando, quando alguém vem sempre com a tendência da vez, isso aqui está na moda, isso aqui está na moda. Ótimo, vamos avaliar. A maior parte dessas tendências a gente está por dentro, porque hoje, inclusive, a XP Morgan é plataforma de distribuição de ativos imobiliários da América Latina. Então, é muito difícil ter alguma moda que a gente não tem acesso. Perfeito. Só que cabe ao papel do assessor, cabe ao papel da Verso, identificar assim, peraí, mas isso aqui, isso aqui conversa com o plano que a gente fez há um ano atrás?
Pô, conversa, cabe um pouquinho mais, vamos tomar um risco aqui, buscando um prêmio maior aqui na frente. Legal. E só que não sou eu que vou falar. Eu vou levar no nosso One Stop Shop e vou falar com os nossos especialistas para falar, olha, o cliente tal está interessado em colocar isso no portfólio dele. Então, isso aqui faz sentido para a estratégia que a gente montou? Faz, até cabe. Legal. Não faz. Aí eu tenho que vir com a notícia ruim de falar assim, olha, se você quiser entrar, de novo, a decisão final é sua. Você é soberano, o dinheiro é seu. Sim. Mas não é o que a gente recomenda que você faça por esse motivo que você me falou que é é o seu objetivo. Ontem eu revisitei um texto que eu tinha escrito em 2020, novembro de 20, ali no meio ali do... Foi um hábito que eu comecei a desenvolver na pandemia, escrever, que foi muito legal, assim, me ajudou também a acalmar meus pensamentos, a racionalizar o que eu estava vivendo, sentindo. E eu escrevi alguns textos, depois até vou colocar aí para vocês verem. E aí ontem, não sei por que, eu revisitei um texto que eu escrevi sobre o investidor alligator, o investidor jacaré. E aí foi curioso, assim, porque eu estava ouvindo um documentário sobre jacaré e percebendo que o jacaré é um bicho que ele quase não se mexe. Se você olhar um jacaré, ele fica horas parado e quando ele nada, né, ele está se movimentando, ele é muito sutil, assim, ele tem um metabolismo muito baixo, então ele tem a necessidade de alimentação muito baixa, é um bicho que fica parado. E aí, tanto na moda de roupa quanto na moda dos investimentos, o ficar parado hoje em dia talvez seja muito difícil. Toda hora a gente está querendo alguma coisa nova. A gente quer se mexer, esse estímulo constante de se movimentar, essa intensidade que é vendida o tempo inteiro, estímulos bombando todos os dias nas redes sociais. E aí você tem, tanto na moda, porque é insaciável. Se você quiser seguir todas as movimentações que estão acontecendo, você vai precisar ter um closet de 1.000 metros quadrados, porque é impossível você conseguir acompanhar tudo isso. Em investimentos, você também vai ficar se movimentando toda hora, mexendo na tua carteira, recalibrando. E aí eu queria fazer, pegando essa analogia do jacaré, qual é a periodicidade de revisitar um guarda-roupa e qual é a periodicidade de revisitar um portfólio de investimentos? Existe um número, existe um recomendado de a pessoa voltar no seu ateliê a cada X meses, anos, semanas... e existe uma periodicidade para você? Eu acho que vai também do perfil, né? É aquilo que você falou. Tem muito investidor que sabe que a paciência, às vezes, é o grande negócio, né? Do jogo. Né? Quanto menos você se mexer, às vezes é melhor. Sim. Né? O cara é meio alligator ali. E às vezes na moda é igual. Tem perfil de cliente que gosta de consumir mais tendência e tá toda hora assim. Também tem agenda, tem cliente que tem eu tenho vários clientes que tem evento em Nova York, o Person of the Year, depois tem Anfar, depois tem, enfim, festas pela Europa. E, cara, a vida é muito dinâmica. Sim. Então, tudo vai de acordo com o perfil de cada um. Mas falando de uma forma mais generalizada, eu acho que, cara, uma ou duas vezes por ano é importante você rever ali. Revisitar. Porque aquele corte, às vezes, daquela calça. Hoje tá, sei lá. E outra, o homem também, acho que ele muda muito de peso. Exato. Muito curto de tempo, né? Você faz uma viagem ali, fica 15 dias fora, o treino já descamba. Você vai chegar lá, depois dos 40, você vai E aí, você precisa soltar uma... Enfim. Isso é legal que você está falando com ela, porque, vamos lá, eu sou um cliente da BRNC, né? Inclusive, vim hoje, né? Vestido, trajado. Um belo. Eu ia comentar que você tá elegante. Obrigado, cara. Meu advisor aqui de moda. Mas é engraçado porque você monta o seu portfólio ali de guarda-roupa e aí a vida, como você falou, é dinâmica. Eu posso engordar, posso emagrecer, posso ficar mais forte, posso ficar mais magro. Mais alto não, porque agora eu acho que eu já cheguei, vou diminuir, né? Agora o ser humano começa a diminuir, depois dos 40, né? Você começa a diminuir. Mas você, sempre que eu fui lá, você também sempre perguntou isso para mim, dizendo, olha, como é que você se vê nos próximos 6 meses, né? Você vai fazer alguma coisa diferente que você está fazendo agora? Você vai ficar mais forte? Você vai emagrecer? Você está em alguma dieta? O que tá rolando, né? Exato. E hoje em dia, cara, porra, você sabe, né? Tá todo mundo, enfim, usando várias ferramentas aí para ser rápido, inclusive. Sucesso, né? E aí é de cada um, né? Então, o cara muda demais, assim. Então, essa pergunta é muito pertinente, porque às vezes eu faço uma roupa muito na medida, né? Que você gosta de usar as coisas mais
assim, fit, né? É o teu perfil. E aí é importante entender se você vai fazer, sei lá, agora um processo de emagrecer, perder massa magra, ganhar mais musculatura e tal. Pra gente sempre. Nossa peça sempre tem uma folga, né? Sim. Tipo, eu digo que, diferente da indústria, a alfaiataria clássica, como a nossa, ela sempre tem aquela sobra para você poder soltar um pouquinho a roupa ou ajustar. Isso faz parte do nosso papel, Sim. né? Você poder ajustar, e acho que isso também é uma coisa legal quando você investe numa alfaiataria, diferente de você comprar uma roupa off the rack, né? Que é ali da Arara. Sim. Porque na indústria da moda, do varejo, isso não é possível. Sim. Você consegue ajustar, você não consegue soltar. Verdade. Né? Então... É uma pergunta esse prazo de né? pelo menos 6 meses ali de previsibilidade vai. É importante. É importante. É importante. É importante. E você, Ripani? No nosso caso, e de novo, né, sempre com paralelos, né? Eu acho que na alfaiataria o cliente percebe se ele está desenquadrado do perfil dele, quando ele engorda, A roupa não entra. A roupa não entra. E aí ele claramente percebe. Exatamente, eles vê na necessidade de pedir auxílio, né? Preciso fazer mais camisas, preciso de um paletó novo, por aí vai. No caso da carteira, assim, do planejamento financeiro que a gente faz para os nossos clientes, o padrão é a cada trimestre a gente parar para olhar. Sim. E aí entra o que você falou do teu texto do Investidor Jacaré. A gente vai olhar, mas não necessariamente a gente vai mexer. Sim. Então, assim, obviamente, sempre tem algum título de renda fixa que paga cupom, a gente tem aí liquidez para fazer um novo investimento, ou algum ativo de renda fixa que chegou no seu vencimento, a gente precisa realocar, e não necessariamente a gente encontra a mesma situação, às vezes pior, às vezes melhor, para reinvestir na mesma estratégia. Mas isso faz parte do que a gente disse no começo, de educar, vir com essa educação continuada em relação aos investimentos do cliente, para inclusive ensinar para ele que assim, a gente está olhando sempre. Sim. Mas não necessariamente cabem movimentos. E quando cabem, nós seremos os primeiros a entrar em contato com vocês. Não fazer nada também é fazer algo. Exatamente. Essa necessidade, assim, é que é meio monótono, né? Às vezes você espera um trimestre, aí a carteira tá andando bem, e aí você vai lá, pô, e agora? O que a gente vai fazer? O que dá para fazer melhorar? A gente estava falando isso ontem no almoço, né? Que às vezes você não ter liquidez é o melhor professor. É o melhor, porque você com liquidez, o cliente líquido, ele quer mexer, ele quer comprar, ele quer fazer. E às vezes você tá aí líquido em algum momento, te protege de você mesmo, Exatamente. Né? De querer ir numa embarcada nova que você... Com os ativos a longo prazo, que você tá... às vezes se você tá com liquidez agora para você movimentar, você daqui a pouco tá querendo investir em uma coisa que você nunca ouviu falar, vamos montar uma sorveteria. Sim. Você tá líquido, aí você fala, pô, peraí, cara, você é do ramo de design, de moda, o que você tá fazendo no ramo de sorveteria? Aí, porque você está líquido, né? Então, não ter liquidez, você se protege de si mesmo, né? Então, e aí tem um ponto que eu acho legal, assim, aqui na moda, a gente tem diferença de corpo ali, né? Emagreceu, ficou mais forte e tal. E aí, ocasiões também, né? Então, ele montou um terno, vamos falar, clássico, que vai com quase todas as ocasiões. E aí você vai ter um terno para o uso de dia, o terno que você falou para casar na Itália, o terno para casar na praia. E você vai complementando o portfólio dele. Então você tem as peças coringas ali, vamos chamar assim, e você vai complementando o portfólio do guarda-roupa dele. Mas aqui, na parte de investimentos, a vida também é muito dinâmica. A pessoa não vai emagrecer ou engordar, ela não vai fazer isso, não vai mexer na carteira por causa disso, mas ela tem um filho. Aí ela perdeu o emprego. Aí ela foi expatriada. Aí ela quer fazer uma reforma no apartamento. Ela montou com você um portfólio de 3 anos, e aí com 3 semanas ela fala, olha, apareceu uma gazela manca aqui, eu preciso comprar esse apartamento. Então, pô, peraí, cara, a gente montou todo um portfólio para 3 anos de maturidade e você quer mexer com 3 semanas. Isso acontece? Isso é o dia a dia? Isso é o que mais acontece. Porque a vida é muito dinâmica. É muito dinâmica. Mas é importante falar sobre isso. Tá tudo bem acontecer isso. A vida é inesperada. A gente sempre fala... Beleza da vida, né? Essa é a beleza da vida. Então, assim, as coisas mudam e mudam rápido. Por isso que, no caso dos investidores, nos casos dos nós investidores, a gente tem a preocupação de sempre ser um pouco mais conservador do que eles. Porque a gente não controla essas variáveis do que acontece na vida da pessoa. Então, assim, a gente faz um planejamento e não é que a gente tem um apego a ele. Mas quando a gente começa um trabalho, a pessoa que vai falar para nós qual que é o objetivo dela. E a gente desenha em cima daquele objetivo. Se aquele objetivo mudar,
São nessas revisões trimestrais que a gente vai identificar. Ou, às vezes, vai ser no meio de um trimestre. De novo, não tem regra. Mas é fundamental a gente estar sempre... Porque, às vezes, fica numa posição que parece que o dono do dinheiro é o assessor. Exato. E não é o caso. Só que a gente está sendo fiel ao combinado. Sim. E aí, assim, se mudou o combinado, a gente precisa ser o primeiro a saber. Exato. E o outro... E acaba acontecendo, né? A gente brinca Toda hora. Quando a confiança realmente é estabelecida, o cliente... Aqui hoje não acontece mais, mas o cliente achar R$10 na rua e ligar para você para perguntar o que ele faz. Você tem um molde. Exatamente. Você tem um molde. Você tem um molde. Exatamente. Você tem um molde. E aí, só voltando um pouco ao que você falou, por exemplo, das tendências, que eu acho que cabe aqui, principalmente cripto, por exemplo. Cripto é bom ou ruim? Me parece bom, só que em outros momentos não foi bom, foi ruim. Então, assim, tem também o timing, né? Tem assim, quando que a gente está falando? Sim. Se a gente estivesse falando de cripto para entrar 1 ano atrás, todo mundo aqui ia ter colocado mais. Sim. Só que quem investe com bola de cristal geralmente termina em cacos. Sim. Então a gente precisa também ter esse zelo. Bela frase. Mas é verdade. Ele foi polido, porque ele é um pouco mais... tem uma versão... tem uma versão proibidona, deep web aqui. Deveria estraçalhado. Exato. Mas isso é verdade, porque assim, olhar no retrovisor acaba sendo mais confortável para todo mundo. Claro. Mas a gente se coloca numa jornada junto com o cliente que a gente não pode ceder a esse estímulo. Pegando aqui o gancho de vocês dois, é muito importante, então, nessa relação do advisor, o cliente também tem uma responsabilidade nessa relação, né? Então, aqui, tanto na parte de investimentos quanto na parte de se vestir, de moda, eu entendo que o cliente também tem uma responsabilidade de manter essa relação viva e manter essa relação atualizada. Então, aqui você está dizendo, né? Você vai revisitar o portfólio do cliente com essa periodicidade de 3, 6 meses. Mas é muito importante que o cliente te atualize do que está acontecendo com a vida dele. Claro. Então, assim, olha, estou pensando aqui em fazer uma movimentação no meu trabalho, estou indo para tal cargo, ou estou indo para tal cidade, estou me mudando de empresa. Então, ele precisa te alimentar também com informações para que você precise falar, não, peraí, isso faz com que a gente tenha que mudar a rota dos seus investimentos? Ou não? Essa informação que você está me trazendo não muda a rota. Então, vamos continuar com a mesma coisa que a gente está falando. Que bom que agora você vai ganhar mais, ou que bom que você vai trabalhar em outro lugar, e tudo bem. Não, olha, minha mulher está grávida. Peraí. Então, será que o teu portfólio está preparado para um novo integrante na família? Então, isso precisa ser atualizado. E aqui, da mesma forma, eu preciso te atualizar também do que está acontecendo com a minha vida em relação ao meu peso, ao meu estilo, né, as minhas vontades. Mudança de trabalho. Mudança de trabalho. Agora mudou o código. Agora eu quero mudar, eu quero me posicionar diferente, eu quero ter agora tal roupa para ir para tal lugar. Porque apesar de você ter o meu gabarito, se eu não te atualizar com o que está acontecendo, você vai cortar, e aí quando for lá provar, você fala, pô, mas você não me falou que você agora está enorme, né? Você está malhando agora, você está enorme, e você não me falou. Então eu cortei para o André, que eu conhecia agora, mas agora você está um monstro. Ou então, pô, você desandou, engordou. É do alinhamento, né? O cliente tem essa responsabilidade. Tem, total. Né? E vocês acabam cobrando isso deles ao longo da jornada também? Ou vocês ficam mais passivos de esperar isso? Por exemplo, eu tenho vários casos, vários clientes que, como eu te falei, como você, não precisa vir até o ateliê e já confia. Eu quero um paletó azul, xadrez, tal, eu já mando as opções, puta, é esse. Beleza, pode cortar. Só que qual que é a primeira pergunta? Como é que você tá de peso? Exato. Primeira coisa, posso cortar. Você tá no mesmo peso, você emagreceu, quer que eu solte um pouquinho. Então, cara, esse bate-bola é fundamental. Né? E o cliente tem essa responsabilidade. Tem, e aí acho que algo que a gente acabou não endereçando quando a gente fala de investimentos, esse exemplo de cripto mesmo que eu dei, eu falei de um espectro de 1 ano para trás. E aí eu queria falar sobre curto prazo e longo prazo, que é fundamental. O que é o longo prazo para o brasileiro? Longo prazo? Na teoria, acima de 1 ano é longo prazo. Pois é. Na teoria. Não é. Não é. Não pode ser. Esse é o ponto. Então, o exemplo que você falou, Fixa, como mudam as coisas e mudam rápido. Vou dar um exemplo meu. Tenho 2 filhos pequenos. Vitório tem 2 anos, a Donatella tem 1. E aí vou trazer aqui um ensinamento que o Gustavo Maia, que é um grande parceiro nosso, me falou que realmente mexeu comigo, que é realmente como a gente precisa passar esse tipo de mensagem para os nossos clientes. Isso serve para todo mundo. Antes de chegar no que ele me falou, no curto e longo prazo, o curto prazo a gente, lá na Verso, a gente trabalha até 5 anos é curto prazo.
longo prazo é mais de 5 anos. E por que eu estou falando isso? Todos esses exemplos que a gente usou aqui, de assim, mas as coisas mudam. Eu quero pegar essa Gazela Manca, que é um apartamento que eu estou namorando faz tempo e eu preciso pegar. Se você remete, assim, se você recorre à sua reserva de emergência para fazer isso, você está minando o teu longo prazo. Sim. E você está minando o plano que você falou para mim que tem, que é de se aposentar com X anos com uma renda de Y. Então é fundamental fazer essa segregação. E aí, voltando ao exemplo que eu estava, quando nasceu a Donatella, que é minha caçula, mostrei para o Gustavo Maia, enfim, um abraço, Maia. Ele falou, que gracinha. E ele, cirúrgico como sempre, ele falou assim, já pensou daqui 18 anos ela fala para você que quer fazer medicina? Você quer começar a pagar agora ou você vai rezar para ela passar na federal? Porque se eu não me preparar para isso, eu vou minar a minha aposentadoria. Você entende? Não é que eu não vou ter o recurso, mas eu vou tirar de um lugar que eu não deveria tirar. O ser humano, em geral, ele superestima o curto prazo e subestima o longo prazo. Perfeito. A gente acha que o longo prazo vai resolver. E a gente dá muito foco para o curto prazo. Então é isso, isso é um problema para o Ripane do futuro, né? Exatamente. O Ripane do presente está aproveitando aqui a Gazela Manca que apareceu. Exato. Lá na frente vai se resolver. E aí tem um perigo nessa frase que você está dizendo, que é o falso otimismo. Uma coisa é você ser um cara otimista, Perfeito. porque você vai ter uma vida mais saudável que o pessimista, né? O otimista vive melhor do que o pessimista. Mas o falso otimista, ele tem uma vida perigosa, que é aquela pessoa que vocês conhecem, provavelmente. Não, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. E o cara vive num freestyle, vive numa improvisação constante, e em algum momento a vida vai falar, olha, ele pode ser que tenha uma vida, você fala, meu Deus, esse cara, não sei como que ele consegue. Mas não é a média. A média vai encontrar um muro em algum momento, vai se deparar com a Donatella daqui a 18 anos falando, pai, eu quero fazer medicina, eu quero fazer fora do Brasil ainda. Claro. E aí, né? E o planejamento tem que englobar isso. Ainda que ela não queira, a possibilidade eu como pai quero dar para ela. E tenho certeza que todos os nossos clientes também querem, almejam, uma coisa também que inclusive o Maia fala, uma coisa é você querer alguma coisa. Aquela história de assim, Réveillon, aí esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ficar mais forte, esse ano eu vou juntar mais dinheiro. Isso é uma vontade ou você tem um plano de ação? Sim. Se você não tiver um plano de ação, a tendência é que no carnaval esse plano já foi por água abaixo. Então isso tem Eu postei uma correlação. Postei uma frase hoje que eu vi, que era one day, era desejo, e day one é a prática. One day, a gente fica muito no one day. Exato, One day. Mas e o day one? Né? E o dia que você fala, agora eu vou fazer. Exatamente. Então, estou nessa agenda agora. Estou nessa agenda. Bom, papo ótimo. Vamos agora finalizar aqui o nosso papo. A gente teve vários paralelos aqui, né? De como que se complementa, porque eu acho que é muito isso, né? A gente não tem um chapéu ali de... O ser humano, ele engloba várias áreas dentro dele, né? Então tem essa parte da vestimenta, da parte da família, do dinheiro, dos hobbies, dos esportes. Então a gente é um corpo único ali que a gente vive uma vida... É difícil, né? Você ter vários personagens. Então a gente é uma pessoa só, né? Então, para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria que vocês falassem algumas coisas no sentido... Existe uma coisa que todo mundo tem que ter no guarda-roupa? Qual seria? Existe um produto ou uma forma de alocar os recursos que todo mundo deveria olhar? Existe uma espinha dorsal ali que a gente poderia seguir e a partir do momento que você vai anexando outras coisas ou não existe isso? Exato, sim. Quer começar? Claro. No caso dos ativos financeiros, né? Classe de ativo, de novo, o último almoço grátis que existe é a diversificação de portfólio, então é difícil eleger um só ativo ou uma categoria para ter na carteira dos nossos clientes. Mas se eu tiver que estar com a arma aqui apontada para mim, preciso escolher uma, eu vou escolher a inflação. Porque, de novo, a gente sempre se compara com os Estados Unidos e tudo mais, mas na realidade o valor da nossa moeda tem se deteriorado dos últimos anos para cá. Isso é uma novidade para ninguém. Há pouco tempo atrás, coisa de 5 anos atrás, você ia com R$100 no supermercado, você ia precisar de um carrinho. Sim. Hoje, a pessoa vai perguntar se você precisa de sacola, você vai estar com um produto em cada mão. Então,
É uma triste realidade e é algo que, assim, se eu puder falar uma classe de ativo que todo mundo, seja o conservador, seja o agressivo, precisa ter na carteira é a inflação. Inclusive de portfólios private que a gente tem lá, o benchmark, geralmente a gente compara com o CDI, né? Benchmark é a referência que cada carteira vai se comparar para usar como referência se está bom ou se está ruim. O CDI é o mais comum de a gente ver por aí. Mas os maiores portfólios, não só da Verso, não só da XP, mas do mercado em si brasileiro, é inflação mais 6. A carteira que bate inflação mais 6, ao longo do tempo, é imbatível. Você preserva o poder de compra e aumenta o capital. Exatamente. Legal. Então, se Boa eu resposta. tiver que escolher uma, Boa é resposta. essa. Boa resposta. Colela, existe uma peça que todo homem deveria ter no seu guarda-roupa? Um costume azul, marinho. Um terno azul marinho. O terno, quando a gente fala terno, são 3 peças, né? Tá, Terno 3, aí vem com o colete. Não acho que o homem precisa ter um colete. tá. Mas um costume azul, Colete marinho. é bom quando o cara dá uma engordada, hein? Aquela... A cinta, é a cinta do homem. Mas um costume azul marinho, acho que ele vai poder transitar em diversas situações e de forma bem elegante, neutra e muito funcional, porque à noite você pode pôr um sapato preto, de dia um sapato marrom, dependendo do evento. É uma cor que absorve vários tons de camisa, de gravata, camisa listrada, quadriculada ou lisa. Enfim, eu então costumo dizer que realmente a opção, assim, número 1 seria um costume azul marinho. E agora o que não usar, se é que existe? Putz, aí você me pegou. Aí agora eu vou ser cancelado aqui. Vai. Não. Agora eu quero fazer essa pergunta, inclusive, voltada para o mundo fashion do mercado financeiro. Se é que é hora de fazer isso, mas eu acredito que sim. O que não fazer? Primeiro, quero também enfatizar aqui o trabalho do Fausto Carvalho, parceiro nosso, estava na Expert comemorando nossos prêmios com a gente, mas ele criou um personagem Que é o Menzinho. que é o Ele Menzinho. sensacional. Adoro. É maravilhoso. Adoro. Ele vai, um dia vai vir aqui, hein, Ele tem que Menzinho? vir Você aqui. vai vir Estamos aqui. esperando aqui, hein, Menzinho? Mas o ponto é, esse cara conseguiu brilhantemente tangibilizar tudo que está errado no vestimento do Faria Limer, certo? Então, assim, eu queria te fazer algumas perguntas e a tua opinião sincera, se por exemplo, coletinho da XP, o colete trader, sim ou não? Cara, por exemplo, eu vou muito de bike pro trabalho. Eu tenho uma bike elétrica Eu também. da Bendita, que é um grande amigo que faz, o Rodrigo Marcondes. Forte abraço aí pra ele. Cara, o colete é super funcional para esse momento. Eu adoro. Cara, protege do vento. Adoro. Você tá super, assim, super confortável em dirigir. A dirigibilidade fica muito melhor. Então, eu não... Tudo vai... se você tá se sentindo bem com aquilo, cara, eu não sou um cara que fala, não usa isso, não usa aquilo. Eu tenho caras ali, amigos que usam peças com bastante couro, tal. Eu acho que tudo vai daquela maneira como você tá se sentindo. Se você quiser fazer parte de um clã e para isso você tem que se forçar a usar aquilo que... Aí eu acho errado. Tá. Né? Isso vai em diversas categorias. Sim. Seja o colete, seja o relógio, seja o private jet. Sei. Qualquer coisa. Eu acho que tem que estar, cara, eu acho que, de novo, a moda, ela traduz muito, é muito explícito ali quando você veste uma roupa, é a maneira como você se apresenta para o mundo, cara. Sim. Então é muito importante você tá confiante, estar confortável. Se você não tiver, cara, então eu não gosto de falar não pode usar, pode usar. Quem sou eu para falar isso, né? Não, Mas vai ter que falar, eu escolhi a inflação, você vai ter que escolher, pode ou não pode. Você falou da inflação, eu falei Do azul. do costume azul. Saiu bem. Saiu bem. Eu acho que aqui... É defensivo. Ó, sei. mas o colete do Menzinho é branco. Não, mas o Menzinho pode fazer o que ele quiser. Ele pode, ele mas tô pode. contando pros outros. Não, eu acho que assim, pegando esse gancho do Colela, eu acho que você tem, talvez, o dress code ali, né, que as pessoas tanto falam, recomendado do momento ali, ou da instituição, né, se você chegar, a gente brinca, né, chegar no BTG, o pessoal anda mais de terno, na XP você tem um estilo mais fintech ali, as pessoas andam mais de polo. Então, se chegar de polo no BTG, você vai ser mandado para voltar para casa na hora. E aí não é questão de, não, mas eu me sinto bem de polo, eu vou. Não, mas não fala com o ambiente que você tá. Não se enquadra. Não se enquadra. Então, acho que aqui, mais do que, isso aqui não pode, não pode quando, né?
Não pode você chegar talvez no BTG, no salão lá de colete. Sim. O cara vai mandar você voltar para casa porque todo mundo lá tá de terno. Perfeito. Na XP, se você chegar de colete, as pessoas vão ser... você vai estar fazendo parte ali. Claro. Então, eu acho que a moda, né, eu acho que é mais do que o não pode, não pode aonde? É que eu sempre Ou tento, quando? Desculpa, é que eu sempre tento trazer a funcionalidade. Mas você também não quer se complicar também, né? Tô brincando. Eu acho que, assim, eu sempre tento trazer a funcionalidade daquela peça. Sim. Cara, o colete, porra, ele funciona. De novo, Inclusive, tem uns que chegaram lá que são... Você viu? É. Então eu não sou contra o colete. Perfeito. Acho que pode usar o colete. Não, Não mas tem ó, problema. Como você pode também usar a sua camiseta preta e tua calça jeans. Tá tudo certo. camiseta preta. Camiseta. Camisa não. Não, camisa aí tem que ser bem. Aí tem que ser bem dovado. Mas Tem que mais... saber escolher a ocasião certa também. Mas a pergunta é mais nesse sentido, Colela. Não é assim, ditadura. Pode ou Quer não me pode? pôr na fogueira? Não é isso. Não é isso. Ele quer. Mas vai naquelas minhas perguntas em relação à etiqueta, que às vezes as pessoas não tiveram essa referência. E aí a próxima pergunta acho que vai ser menos polêmica. Vamos lá. Que é assim, cor da meia. Tem que combinar com a calça ou com o sapato? Depende do que você quer passar. Se você quer Mercado financeiro. uma meia neutra, cor da calça. Cor da calça. Sempre cor da calça. Porque eu já falei isso lá atrás, eu acho que como a gravata entrou em desuso, a meia e o lenço, eles começaram a ter uma notoriedade de um acessório para compor uma cor num look às vezes sóbrio. Entendi. Conheço caras, cara, que usam assim, paletérno impecável, made to measure ali, feito sob medida, com uma meia totalmente exatamente, Exótica. contrastante, porque ele quer trazer aquele choque, entendeu? Tá. Então, Inclusive isso na Itália tem muito, né? exato, virou um acessório de fato, né? A meia verde, uma meia... Eu tenho, várias meias coloridas, eu põe uma calça off-white, você põe uma meia colorida para dar um destaque, e tem vários clientes que gostam de brincar com isso, como tem vários clientes que abominam esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, cara, vai estilo. sempre cair no próprio estilo. Eu não consigo. Se você tá confortável ou não em usar o negócio. Meu entendeu? pai adora. Meu pai, mercado financeiro a vida inteira, sempre usou meias... Happy Socks. Happy Socks ali, excêntricas. E eu não consigo. Então, só para fechar, se você quer realmente trazer a meia como um destaque no teu look, sim, vale a pena você brincar com cor, mesmo usando um terno ou um costume cinza escuro, um grafite ou azul marinho. Se você não quer chamar atenção, se você quer dar destaque pro sapato, ou se você quer dar destaque pro outfit em si, aí você põe uma meia da cor da calça. Sempre da cor da calça. Sempre Ótimo. da cor da calça. A meia acompanha a cor da Legal. calça. Bom, vamos lá. Fechamento aqui. Queria que vocês falassem um pouco qual é o teu perfil de cliente, né? Quem está ouvindo a gente, né, te procurar, que momento, ou se existe um perfil de cliente específico. Você se posiciona no high ticket, né? Então a BRNC é uma alfaiataria de luxo ali, alta costura. Em que zona você está ali talvez de marcas conhecidas ali, onde você posiciona, se é que existe isso para você. E dá um recado final para quem está te ouvindo aí, como é que te acha, onde você está. A gente, a BRNC nasceu na Vila Nova Conceição, que é um bairro que eu acho que geograficamente é bem localizado. Você está ali perto do Itaim, você tem os Jardins ali, a Paulista, Vila Olímpia. A gente trabalha com hora marcada, por enquanto, até hoje, porque eu acho que a presença hoje em dia está escassa. A presença, eu digo, estar presente Sim. no momento. Né? Às vezes você está fazendo uma coisa aqui, você está... até hoje, eu não consigo atender 3 caras ao mesmo tempo, 2 caras ao mesmo tempo. Então, eu procuro estar presente para aquela consulta, para aquele momento que eu preciso entender o universo do cara. São várias nuances que você tem que estar. Então, a gente trabalha com hora marcada. Quem quiser nos conhecer, existe agendamento pelo WhatsApp, através do Instagram, pelo site, hoje em dia. Qual é o arroba? BRNC Alfaiataria. Tá. E o site é brnc-alfaiataria também.com.br. Então você pode fazer agendamento por ali, tem todos os canais de atendimento. Legal. A gente faz venda por WhatsApp também. Hoje a gente tem produtos pronta entrega, como esses belos suéteres que você está usando. Tem um toque veludado. Então você tem esse contato também com a marca através do site do e-commerce que a gente Que, aliás, o site novo lançou agora. Muito bonito.
Então agora a ideia é trazer mais opções de peças ready to wear, né? Prontas para usar. Só que entendendo que o nosso core, o sob medida, é esse atendimento personalizado. De luxo. É de luxo, eu acho que é o que o nosso cliente... É que você é boutique, né? Assim, você não é uma... Como vocês, né? Exato, vocês não são uma alfaiataria de escala. Exatamente. Que vão ter várias pessoas atendendo ao mesmo tempo. Então, você faz questão de atender o cliente. Exato. E a nossa estratégia comercial sempre foi muito embasada nessa questão do boca a boca. Sim. Porque aí vem a questão da confiança e o mercado masculino, o consumo comparado com o mercado feminino. Sim. O homem, ele, de novo, ele consome a moda de uma forma muito diferente da mulher. Sim. Então a gente entende que o boca a boca, né? Você validar o trabalho de um terceiro é muito importante, né? Por isso eu trouxe aquela questão de, pô, se eu acho que o meu paletó não ficou legal, cara, a gente vai fazer um do zero e tá tudo certo. Eu empato a operação, mas eu não perco o cliente, Sim. entendeu? Então é importante você estar muito apegado a essa cultura, aos pilares de valor, de missão e propósito da companhia, para que a gente tenha essa jornada de longo prazo. Porque para perder um cliente é muito fácil hoje em dia, a concorrência é muito grande. Mas a BRNC, por ser uma boutique, eu acho que a comunicação dela também é uma comunicação um pouco mais... menos ofensiva, assim, mais soft, que é a mesma linguagem do que a gente gosta de... E o que a gente pode esperar da BRNC pro futuro? Planos, desejos? Cara, novidade. Eu sempre trouxe um pouco desse lifestyle. Hoje em dia a gente fala que a gente virou uma marca, né? O cara que está à frente da companhia, você, Converso, a gente obrigatoriamente precisa tá se expondo mais e acho que isso humaniza a marca. As pessoas querem entender quem está por trás, né? E a gente sempre provocou um pouco a parte do esporte com a alfaiataria, né? Legal. Então, hoje vou dar um spoiler aqui, hoje a gente fez, a gente tem uma campanha, foi filmada surfando de terno, que gerou um baita buzz aí, pô, como é que... Mas é muito mais a provocação, né, do cliente olhar e falar, nossa, putz, que legal juntar esse universo, né? E a gente tem isso na pauta da BRNC, então tá vindo uma nova campanha nesse sentido, e trazer um pouco essa provocação de sair do mainstream ali e brincar. Porque, no fundo, a gente tem que se divertir, cara. A jornada é dura. Você, pô, empresário, você sabe como é que é o negócio. À frente da... é dura a jornada. Sim. Então, acho que você tem que se divertir no processo. Senão, cara, a coisa fica muito... Sabe? Perde o propósito. Você perde o propósito e você não aprecia o tempo, né? O tempo passa muito mais rápido, então... E a última pergunta aqui, Colela, antes de eu passar pro Ripani, agora totalmente freestyle aqui. Se você saísse daqui agora e você pudesse almoçar com qualquer pessoa do mundo, quem seria essa pessoa que você sairia agora para almoçar? Essa aí você podia ter combinado antes. Vivo ou morto? Vivo ou morto? Vivo ou morto? Tanto faz. Tem algum ídolo, alguém que você fale assim, pô, eu gostaria de ter 1 hora de almoço ou 2 horas de almoço com essa pessoa? Pode ser qualquer pessoa que vem à cabeça. Cara, vou pensar aqui. Volta pro Ripani, então. Tá, volta pro Fui pego Bola na de surpresa. fogueira. Vamos combinar isso daí. Então vai. Ripani, como é que... Ripani, vamos lá então. Como é que as pessoas acham a Verso? Que tipo de cliente a Verso atende? Dá um pouco esse brief aí. Legal. Então, bom, estamos jogando em casa aqui hoje, né, no podcast da Verso, mas a Verso é um dos escritórios referências vinculados à XP Investimentos. Hoje a gente tem algumas faixas de atendimento, eu vou simplificá-las aqui para a conversa ser mais fluida, mas até R$500 mil de patrimônio a gente tem um direcionamento na qual a gente entende que essa pessoa está acumulando patrimônio, começando ali um planejamento mais estruturado. De 500 a 10 milhões de reais a gente está falando da alta renda e acima de 10 milhões de reais a gente está falando do private. O que muda de uma faixa para outra, essencialmente,
Lembra do conceito de one-stop shop? A gente tem diversas paradas dentro da Verso para atender demandas específicas. Então, assim, obviamente, conforme maior o patrimônio, mais paradas a gente precisa fazer. Então, quando a gente já tem um patrimônio consolidado, a gente precisa ter mais cuidados do que... E não é excesso de zelo ou falta de zelo, não é isso, mas são soluções voltadas para quem está naquele determinado momento de vida. Então, é fundamental essa primeira conversa. Nós, assim como o Colela, a gente atende sob horário marcado, né? A gente, de novo, né? Não é brincadeira. Então, assim, a gente gosta muito, a gente compactua com isso que você falou, Colela, de a gente está num ambiente hoje de excesso de tecnologia, chat GPT, impessoalidade, e o que sempre foi poderoso acaba sendo um grande diferencial hoje em dia, que é estar presente diante do teu cliente e ouvir o que ele precisa antes de falar. Então a gente acredita muito nesses pilares para assim, para consolidar os relacionamentos que a gente já tem hoje dentro de casa, mas para começar novos também. Então hoje tem o Instagram da Verso, né, @Verso Investimentos. Temos, enfim, nosso site, mas eu gostei muito do que você falou também do boca a boca. Eu li uma passagem uma vez que, assim, como o marketing, né, como a publicidade foi evoluindo ao longo das décadas. Lembram do outdoor que tinha em São Paulo, hoje não pode mais, mas o outdoor começou com uma taxa de conversão enorme, e aí o tempo foi passando, foi caindo, porque virou algo comum para a vida do ser humano. Depois começaram aqueles telefones, né? O Sérgio Reis te ligando para vender panela. E por aí vai. Conversão no início, quando era uma novidade, era muito boa, e depois, com o tempo, isso foi caindo. Depois, meio marketing, né? Algo que, inclusive, é muito vivo até hoje, mas quando lançou, a taxa de conversão era enorme. O que nunca mudou é o boca a boca. Então, a recomendação sincera de um cliente satisfeito é algo que era poderoso lá atrás e hoje continua tão poderoso quanto. E ainda mais num ambiente em que isso é escasso. Então, assim, não estou aqui com procuração dos nossos clientes, mas gosto de pensar que a gente faz um bom trabalho no geral, um trabalho acima da média, e realmente os nossos novos clientes acabam vindo muito dessas indicações. Então, assim, também nos posicionamos enquanto boutique, a gente quer crescer de forma estruturada, a gente não tem grandes pretensões, assim, eu quero me tornar um titã daqui 3 anos. Dificilmente isso vai acontecer, porque o nosso trabalho é de longo prazo. A gente tem essa visão dentro de casa, senão a gente não conseguiria vender isso para os nossos clientes. Perfeito, perfeito. Quero terminar então com uma pergunta aqui, freestyle. Se a gente saísse daqui e vocês pudessem almoçar com qualquer pessoa que esteja viva ou que tenha já falecido, para você ter 2 horas de almoço, quem seria essa pessoa? Precisa ser uma personalidade? Não, qualquer pessoa. Pode ser alguém da família, pode ser... Eu vou falar uma que acho que a sua vai ser igual. Eu almoçaria com meu avô. Seu avô? Com o nono falecido. Então, enfim... Eu sei que é a resposta mais chata, né? Que as pessoas dão. Não, mas geralmente é. Não. Mas é que é muito... Ele também, enfim... História empreendedora brilhante. Com muito menos recursos do que eu tenho hoje, aliás, né? Eu cresci num ambiente, graças a muito dos privilégios que quem implantou foi ele, né? Então, assim, sei que essa não é a resposta, às vezes, que as pessoas perguntam, né? Geralmente o cara quer ouvir, sei lá... Jeff Bezos. Jeff Bezos, Michael Jordan. Elon Musk. Exato, mas o seu Valdemar Ripani é o cara que eu daria tudo para ter 2 horas. O que você acha que ele te falaria? Como que seria esse almoço? Quer me fazer chorar, é isso? Não, mas se quiser chorar, fica à vontade. Cara, eu acho que ele falaria assim, porra, parabéns, você tá numa jornada boa, é difícil falar isso sem emocionar, mas acho que, enfim, acho que ele validaria que o bom combate está sendo combatido hoje. Legal, cara, parabéns. Qual é ela? Cara, eu admiro muito o Warren Buffett. Eu acho que, o cara tem uma mentalidade, assim, de resiliência, paciência que... Alligator. É o Alligator. Alligator pesado, assim. Acho que é o papa dos alligators. Mas eu acho interessante, porque quando eu levei o meu avô para mostrar para ele o que eu estava fazendo, logo depois ele faleceu. Muito parecido comigo. Então, ele chegou quando eu comecei a montar a BRNC, do zero,
A Colela já não existia mais e a gente montou do zero ali 3, 4 pessoas, né? Hoje somos uma estrutura de quase 30 pessoas, se eu não me engano. Exatamente, batemos esse 30 e poucas pessoas. Puta, adoraria poder mostrar pra ele que esse resgate, ele tá ali, sabe? Toda essa dedicação que ele teve a vida inteira por esse ofício que, por mais que hoje existam várias casas de alfaiates, de novo, eu acho que alfaiates, propriamente ditos, precisam ser colocados no lugar que eles merecem, né? E então, eu queria muito poder estar com ele, levar ele no Jardim de Nápoles, que é um restaurante que ele adorava, que ele já me levou muito. Porra, não é possível. Vamos marcar nós 4. E eu tenho ótimas recordações e gostaria muito de compartilhar com ele, cara, tudo que a gente está vivendo da alfaiataria masculina, o momento que o país está... Enfim, porque ele foi um visionário para a época, né? Ele realmente produzia uma peça, uma base que vestia o maior número de pessoas, assim, para aquela altura. Então é isso, acho que eu compactuo aí também da sua. Legal. Sabia, tinha certeza. Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que além do vínculo emocional de família, de herança, de tudo, que é difícil pôr em palavras, eu acho que tem muito também desse dinamismo que a vida tem, que a gente falou nessa conversa o tempo inteiro. Eles são de outra época, eles tiveram outros contextos, outras criações, e ainda assim a gente ainda está aqui levando essa história adiante. Então acho que isso que é muito poderoso, talvez seja por isso que a gente queira voltar às origens, para inclusive ter aquela validação de... Não que a gente precise de aprovação, não é isso. Mas aqui a gente está diante de outra guerra, outra briga da qual eles tiveram. Então, assim, essa conexão é poderosa. E de novo, né, eu citei ChatGPT. Acredito de fato que a inteligência artificial é algo que vai mudar muito o mundo e rápido. Então, a gente está diante, eu acredito, de um ponto de inflexão. E num momento como esse, se eu pudesse a oportunidade de falar com o oráculo de Delfos, né, que é o cara de outras épocas, no caso, o nono, acho que seria fundamental. Então, porra, vamos marcar nós 4. Ou nós 2, vamos nós 2. Em memória deles. Em memória deles. História. Em memória deles. Exatamente. Que legal. Esse legado maravilhoso aí. Que legal. Nós Pessoal, 3, vai, calma. Vamos convidar o Pô, obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado. Mais um episódio do Verso Podcast. Esse episódio super rico aqui de informação, de bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Em breve traremos outros convidados aqui para compartilhar história de vida, empreendedorismo, carreira, investimentos. Então fique com a gente e até a próxima. Valeu. Boa. Nossa. Aula. Obrigado, viu?